Nós voltamos com a Ação Nacional, que hoje estamos falando sobre recolocação no mercado de trabalho. Nossa proposta é apresentar alternativas para a sua qualificação profissional e expandir as oportunidades mesmo em tempos de crise. E nós estamos conversando com o coach executivo e consultor de carreiras Marcos Tonin e com a gerente de consultoria de recrutamento e seleção Caroline Cadorim. Bom, a gente falou um pouquinho sobre currículos, né, no bloco anterior, mas eu queria só rapidamente deixar uma pergunta aqui. A questão do pessoal utilizar a internet, por exemplo, o sistema LinkedIn, né, que é um currículo virtual, né? É válido? Não é válido? Vale a pena investir nisso? É uma rede também ali das pessoas poderem procurar? Como é que é isso? Sua avaliação primeiro, Marcos, depois a Carol. O LinkedIn acho que é o... Não vou falar que é o inimigo dos headhunters, mas eu vou falar que ele é o amigo dos que estão buscando recrutamento e seleção agora, né, Carol? Depois a Carol explica isso daí. Depois eu me justifico aqui. O que acontece, Júnior? Assim, o LinkedIn é uma ferramenta extremamente poderosa. A gente sabe que ele vem aumentando a porcentagem de participação nos processos de recrutamento e seleção, mas o cuidado na montagem dele, assim, na verdade, o cuidado é redobrado além do currículo. Por quê? Porque ali você participa de comunidades, você dá sua opinião, você fala aquilo que você quer, lá tem a sua foto. Então, assim, existem cuidados que você tem que ter na manutenção disso. E a questão não é só você ter um LinkedIn, né? Ter o LinkedIn ou não ter, se é só para ter, não tenha. Porque é preferível você não ter o LinkedIn do que você ter um mal trabalhado. Porque essas empresas elas também consultam essas redes, Júnior, para entender um pouco como é que você se relaciona com isso tudo, né? Então, assim, claro que é uma excelente ferramenta para fazer relacionamentos, para você fazer contatos, para que você exponha o teu potencial, para você expor a tua opinião sobre um determinado assunto, mas você precisa saber fazer, como tudo. Não é o que, mas é o como saber fazer. Mas é uma excelente ferramenta. Assim, eu tô coagido em falar do LinkedIn do lado da Carol aqui, mas assim, eu sou muito fã dele. E a gente vê que ele funciona muito, principalmente para aquele contato que ela disse de contato profissional-empresa. O que acontece, e aí a Carol pode até explicar um pouco mais, assim, as pessoas podem estar se perguntando, então para que eu preciso de um headhunter? Então, assim, são coisas muito diferentes. A leitura que um headhunter vai fazer sobre o profissional e a empresa, esse link que ela vai fazer, o LinkedIn não consegue fazer de nenhum. Por quê? Porque é o intelecto dela e da equipe dela que vai chegar e falar assim, tá, Júnior, o que a tua empresa precisa? Ela vai contar, vai perguntar para os câmeras, vai perguntar para todo mundo como é que é trabalhar aqui. E aí ela vai com essa história na cabeça e fala assim, eu preciso achar esse profissional. O LinkedIn ele vai postar a posição, você vai lá e vai se candidatar ou não. Então tudo vai da tua competência, da tua desenvoltura, vamos dizer assim, para utilizar aquilo como uma ferramenta a teu favor e não contra. É isso mesmo, Carol? Vamos explicando aí. Exatamente. Na verdade, o LinkedIn ele é uma ferramenta para todos hoje, né? Não só para o candidato, mas o recrutador também faz uso intensivo, vamos dizer assim, das informações que a gente encontra no LinkedIn. E o LinkedIn talvez hoje seja das ferramentas mais conhecidas de relacionamento profissional, de networking, que a gente costuma chamar. Mas existem diversas outras, inclusive específica para cada negócio. Você tem, por exemplo, uma rede específica que divulga vagas e faz captação de candidatos para agronegócio, outras para a área da saúde. Então, é que o LinkedIn se tornou mais popular e de mais fácil uso. Agora, a realidade é que o LinkedIn sozinho, ele não consegue fazer muita coisa. É um lugar onde você consegue compartilhar suas informações, mas a inteligência é como é que você usa. Então, quais são as empresas que você eventualmente vai seguir, vai acompanhar, que profissionais você vai buscar se conectar através de um LinkedIn, né? E para isso, Júnior, você precisa ter muito claro quais são os seus objetivos no uso daquela ferramenta e também da tua carreira. Se você, à torto e direito, sair fazendo conexões e só acionar essas conexões quando você está desempregado e precisa buscar uma recolocação, provavelmente você não vai ser a pessoa mais bem vista desse ambiente. Vai ser, muitas vezes, inclusive, taxado como alguém que recorre a esse tipo de ferramenta só quando tem uma necessidade. Então, a ferramenta... oportunista. Exato. O LinkedIn, e assim como outras que a gente comentou, ela tem que servir para você se mostrar diferenciado naquele mercado e naquela profissão que você exerce, e ela tem que funcionar de uma maneira saudável para você manter um contato ativo com as conexões e as pessoas que podem influenciar positivamente na tua carreira.
Bom, ela está falando bastante de contatos aqui, Marcos. Qual a importância de se ter os contatos, o famoso networking? A importância a relevância é enorme, Júnior. Assim, é exatamente isso que a Carol falou. Isso não acontece só no LinkedIn, isso acontece na vida, para qualquer coisa. Né? Então, assim, saber utilizar os contatos e de que forma que eles podem ou não atuar em determinados momentos na tua vida profissional, pessoal, familiar, enfim, é essencial. Claro que assim, a maioria das pessoas faz essa brincadeira, ou seja, eu vou recorrer às pessoas quando eu preciso. Aí aquela coisa, o cunhado quando te liga, te trata muito bem, você fala assim, ele vai pedir dinheiro para mim. Não que o meu peça, né? Os meus nunca pediram, mas a história mais ou menos é essa. Você fala assim, porra, nunca ligou. Nunca falou né? comigo, agora quer saber se eu estou bem, né? Como é que está o trabalho, como é que está a vida, pera lá. Isso é muito percebido, João. Então as pessoas acham que isso, não, eu vou recorrer só quando eu preciso, isso fica taxado e é aquela coisa, por que eu vou ajudar aquele e não o outro que está sempre comigo? Né? Então, assim, saber trabalhar os relacionamentos é uma das competências, por exemplo, das que eu mais trabalho no meu escritório. Porque as pessoas têm alguns mitos disso. Ela pensa, então eu vou puxar saco das pessoas? então eu vou me utilizar da rede que eu tenho para me beneficiar disso? Então, assim, é saber como... E tudo é o como do que a gente está dizendo aqui. Não existe... A gente fala, mas o currículo era bom ou era ruim? A gente não sabe. Às vezes é um bom profissional que fez um currículo ruim e vice-versa. Então, quando a gente mostra um currículo lá, Júnior, isso é uma base, isso não significa que ele tenha que seguir aquilo. Porque o bom currículo, a hora que bater na mesa dela, vai ser sempre bem visto, em qualquer lugar, seja num headhunter, seja numa empresa. Então, por que existem essas ordens? É só para que a pessoa saiba mais ou menos como discorrer sobre o que ela fez, etc. Mas vai muito de cada um. Então, assim, os relacionamentos também, Júnior, é aquela coisa... a gente não se relaciona com as pessoas só porque a gente precisa. Você tem amigos, você tem pessoas... É a mesma coisa. Né? Claro que tem pessoas no ambiente profissional que você não leva para a tua vida pessoal. Mas isso, assim, não significa que você não possa se relacionar com essas pessoas e você possa ter um bom acesso em determinados lugares e você possa se aproveitar disso de uma maneira positiva para quando você precisa, ou um outro. Talvez você tenha um amigo que está desempregado, eu conheço alguém que conheço a Carol e de repente essa pessoa está trabalhando. Né? Essas redes, elas funcionam para isso. E entre eu contratar, vamos para o exemplo clássico, Júnior. Eu tenho 2 currículos e eu sou a pessoa que vai contratar. Né? Um eu não conheço, mas tecnicamente eles são muito parecidos, as experiências são muito parecidas. Eu tenho um outro que veio por uma indicação. Para onde que vai pesar a minha escolha, Júnior? Você vai dar atenção para o indicado. Mas assim, qualquer pessoa faria isso. Sim. Porque assim, o risco ele é muito menor. Porque talvez o que a Carol não tenha falado, mas assim, a profissão de headhunter, ela envolve um risco extremamente grande, Júnior. Porque assim, é uma contratação mal feita que essa moça faz para ela se queimar dentro do cliente dela. Ela não precisa mais do que uma, ainda mais hoje. Porque na hora da crise, fala assim, você precisa Até porque só tem uma vaga, provavelmente. Precisa ser assertivo demais. E tem que acertar. Né? E contratar, Júnior, é um passo, porque assim, a gente tem que torcer para essa pessoa ficar lá dentro, pelo amor de Deus. Né? Porque depois de entrar, tem um se manter, tem um desenvolver, tem tudo isso. Né? Então, assim, uma coisa está linkadinha com a outra. Então, quem hoje não trabalha relacionamentos, é aquela coisa, tá bem à beira do que a menina falou no início do programa. Eu mando currículos por e-mail. Por e-mail. É frio, quem que é ela? Então, assim, por que não fazer isso e mais alguma outra coisa? Agora, algumas dicas para a gente até encerrar aqui. Uma delas que eu gostaria de perguntar para vocês, porque é uma coisa que sempre é levada em consideração, com certeza. Cuidado com o que a gente usa, nossos meios e redes sociais e tudo mais, Twitter, não sei, né? Porque eu acho que isso aí também é relevante, não é? Numa hora de uma contratação, a gente tem que na verdade, acaba tendo, não tendo. Sim, isso é importante porque aquilo que você publica na web, ela continua ali, né? Ela pode cair no seu esquecimento, mas em algum momento, se alguém quiser saber alguma coisa a teu respeito, essa informação ela vem à tona de novo. Isso não quer dizer que você tem que ser apático, né, nas redes sociais. Você tem que participar e se fazer conhecido. Mas existem formas positivas de fazer isso, compartilhando alguma matéria interessante sobre o teu segmento de atuação, ou falando sobre algum treinamento bacana que você eventualmente está participando ou vai participar. Então, você precisa se fazer visto e manter aquecido a tua figura em redes sociais. Mas você tem que fazer isso da maneira mais positiva e aquilo que te dá maior retorno é quando você se faz útil para as outras pessoas também. Isso conta numa entrevista de emprego? Na entrevista, propriamente, não, mas porque até nem sempre a gente tem tanto tempo. Dar para as pessoas aqui. Mas em um outro momento do processo, sim, Júnior. Por quê?
Depois que você escolhe os candidatos finalistas de um determinado processo, existem duas coisas que são extremamente relevantes. Que a primeira é você colocar ali, de verdade, através da coleta de referências, em xeque tudo aquilo que ele te falou, né? E também a validação dos projetos e dos resultados que ele te comentou durante um processo de entrevista. Nesse momento, onde você faz uma coleta de referências, você conversa eventualmente com profissionais que já trabalharam com esse candidato no passado, nesse momento pode ser que seja feita alguma pesquisa na internet para saber como é que é o teu comportamento. Não vai ser no primeiro minuto, na entrevista, mas em algum momento do processo, ainda mais se você estiver sendo avaliado como um potencial candidato, você corre o risco de ter a tua vida um pouquinho mais avaliada ali. Bom, rapidamente, Marcos Tonin, o que não se deve fazer numa entrevista de emprego? Porque a gente está encerrando. Posso responder o que fazer? Fica mais fácil? Vamos lá, então. Então, acho que assim, acho que a sinceridade é sempre muito bem-vinda, a boa vontade. É claro, você deve mostrar sempre aquilo que você pode fazer. E aquela coisa, a gente não precisa mentir, Júnior, porque assim, às vezes o candidato está numa expectativa tão grande de conseguir aquela vaga, e ele vai lá, coloca algumas informações a mais, e no dia a dia ela vai ser testada. Então é mais ou menos o que eu disse agora, a questão não é só entrar em emprego, porque conseguir emprego todo mundo consegue. A pergunta é como é que eu vou me manter lá, como é que eu vou crescer, como é que eu vou me desenvolver, como é que eu vou dar novos passos. Então numa entrevista de emprego é você falar das suas vontades, da tua aspiração, onde é que você quer chegar, como é que você pode contribuir para a empresa, quais resultados você tem que você pode trazer para a gente quanto empresa também, enfim. A entrevista é uma conversa, Júnior. Então, assim, a gente tem muito medo de entrevista de emprego, né? Mas é uma conversa, então é estar presente. Acho que essa seria a melhor dica que eu poderia dizer. Assim, esteja presente na tua entrevista e dê o que está dentro do teu pacotinho ali, né? Com certeza. Não sei, Carol, agora você me corrija, né? Mas não tem o que corrigir, é exatamente isso. É exatamente isso, né? Seja você mesmo, com muita dedicação. Obrigado, Carol. Obrigada. Caroline, melhor dizendo, né? A gente falou Carol porque adotamos o Carol, né? Obrigado, Marcos, pela sua participação também. E obrigado a você que esteve conosco até este momento no Ação Nacional de hoje, que volta na semana que vem, debatendo mais um assunto, e eu conto com a sua audiência. Até lá.